igreja amada, essa semana eu estava meditando a palavra de Deus nessa parábola que Jesus Cristo contou aos seus discípulos. E o Senhor falava dessa parábola das 10 virgens, comparando a sua vinda com o casamento judaico. E para entender melhor essa parábola, entender o que Jesus estava querendo dizer para os discípulos, eu fui pesquisar sobre a celebração do casamento judaico. E eu fiquei maravilhada com tudo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu trouxe para compartilhar com a igreja nesta noite. Queridos, o casamento judaico era um pouco diferente do casamento dos dias atuais. O pai do noivo, ele escolhia a moça para o seu filho. Pai e filho iam até a moça e faziam a proposta de casamento. O filho pagava o dote pela noiva. O dote era um preço que o filho tinha que pagar para ter a noiva para ele. Feito o pagamento, a noiva era propriedade exclusiva do noivo. Ninguém tocava nela. Aleluia. Oh, aleluia. A noiva deveria se manter pura e virgem. Deveria se guardar para o noivo até a data do casamento. E eu me maravilhei muito, porque eu pensei e lembrei que Deus Pai escolheu a mim e escolheu a você para ser a noiva do seu Filho Jesus. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Deus Pai. Araba. É um privilégio ser a noiva de Jesus, igreja. Que coisa mais linda, que coisa mais gratificante, que alegria invade o nosso coração em saber que eu fui escolhida para ser a noiva de Jesus, em saber que você, meu irmão, que você, minha irmã, foi escolhida por Deus Pai para ser a noiva de Jesus. Glória a Deus. E o dote que o filho pagou pela noiva, aleluia. O filho pagou um preço caríssimo. O filho pagou o maior dote que poderia pagar. O contrato de casamento de Jesus e da sua noiva. Ele foi assinado com gotas de sangue. Quando Jesus Cristo se entrega e morre ali na cruz do Calvário, quando ele diz está consumado, é como se ele dissesse: ela agora é minha por direito. Ninguém toca nela, ninguém toca na minha noiva. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha noiva. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Meus amados, com o pagamento do dote, o pai marcou a data do casamento do filho. Você pode ter certeza, no calendário de Deus tem uma data marcada para que o filho venha casar com a sua noiva. Glória a Deus. E pesquisando sobre o casamento judaico, eu vi que semelhantemente tem acontecido no reino de Deus assim. Todos os passos que aconteciam para a solenidade do casamento judaico vem se cumprindo com a igreja e com Jesus. Glórias a Deus. Observem. O noivo pagava o dote. E eles tiravam um tempo, um momento, para celebrar esse contrato de casamento. Os noivos no casamento judaico, eles brindavam com vinho. E vinho na Bíblia representa a alegria, representa a felicidade e a alegria que vai perdurar eternamente entre Jesus e a noiva dele. Oh, glória a Deus!
Interessante que nesse momento que os noivos celebravam aquele contrato de casamento, o noivo fazia um discurso para a noiva. O noivo dizia assim para a noiva: eu vou preparar um lugar para você. Eu vou me ausentar por um tempo. Eu vou ir preparar um lugar para você. Mas eu volto para te buscar. Oh, aleluia! E eu logo me lembrei de João 14, 2, quando Jesus fala aos seus discípulos, que ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo, aonde eu estiver. Aleluia! O Senhor, o nosso noivo, Ele foi preparar um lugar para nós. Jesus foi preparar um lugar para a igreja. Ele foi preparar um momento, um local para celebrar as noivas, as bodas com a igreja, com a sua noiva. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Meus amados, independente se o povo crê, se o povo não crê, se nós acreditar, se nós não acreditar, isso vai acontecer, porque esse casamento está marcado na agenda de Deus. Vai chegar a hora que Jesus Cristo, o noivo, vai vir buscar a sua noiva. Oh, aleluia! E nós precisamos estar apercebidos. Não podemos nos desanimar, igreja. Não podemos ficar distraídos. Porque nós não sabemos a data que o noivo vem. Nós não sabemos quando o noivo vai chegar. Observem. O noivo fazia esse discurso para a noiva. E ele se ausentava por um tempo. E eu li que o noivo, ele ficava mais ou menos 1 ano ausente. Mas o noivo não contava para a noiva a data que ele ia chegar. O noivo não dizia para a noiva a data que ele ia chegar. O noivo fazia uma surpresa para a noiva. Era preciso que a noiva estivesse preparada, pronta. Porque ela não sabia o dia que o noivo ia chegar. Ela não sabia se o noivo ia chegar de noite, de dia, ao meio-dia, meia-noite. Ela não sabia nada, era surpresa. Por que o noivo não contava para a noiva? Eu me perguntei. E eu li que no casamento judaico, o pai do noivo determinava o horário do noivo buscar a noiva. Aleluia, aleluia! Olha, o noivo não sabia a data que ele teria que voltar para buscar a noiva. E eu vou na Bíblia olhar e leio Mateus 24, 36, que diz: contudo, ninguém sabe nem o dia e nem a hora que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai sabe. Nem Jesus sabe o dia que ele vai voltar. Somente o Pai sabe. Vai chegar um momento, igreja, que o Pai vai chamar o filho dele, e o Pai vai dizer para o filho: meu filho, vá buscar a sua noiva. Vá buscar a sua igreja, que está tudo preparado para as bodas. Aleluia! Eu almejo quem está esperando esse momento. Quem está esperando esse momento? Eu almejo esse momento que chegue. Nós devemos estar preparados. Não adianta só a Cresinha estar almejando a volta do noivo se a Cresinha não está preparada. Nós precisamos estar preparados. Eu preciso estar preparada para me encontrar com o noivo. A minha lamparina precisa estar acesa. Oh, aleluia! Olha, e eu estava pensando uma coisa, igreja. Qual é o título do nosso ano? Vivendo as promessas 2021. É o ano dessa igreja viver as promessas. E a volta de Jesus é uma promessa para a igreja. Eu não sei, igreja, se não vai ser esse ano. Eu não sei. Se prepara, meu irmão. Se prepara, minha irmã. Porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Vai
chegar o momento, que pode ser esse ano, que o pai dá ordem para o filho, e o filho vem com seus anjos buscar a igreja. Maranata, 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 aleluias! É tempo de despertar. O Senhor ministrou isso no meu coração muito forte essa semana que passou. É tempo de nós estar vigiando. É tempo de nós estar falando com o Pai, ligados com o Pai. Porque de uma hora para outra o Pai vai dar ordem para o filho. Aleluias! O noivo ia embora. Se ausentava. Ia preparar o lugar para a noiva, ia preparar o momento das bodas, a festa toda. Mas a noiva também ficava se preparando. A noiva precisava se preparar também para encontrar com o noivo. Então, no casamento judaico, quando o noivo se ausentava, a noiva convidava 10 amigas dela. 10 amigas puras, moças virgens. E pedia para as moças ajudar ela na preparação do enxoval. E as 10 moças que tinham que ser moças puras, virgens, elas deveriam se preparar para encontrar com o noivo, tanto como a noiva. Porque as moças, elas iam para as bodas com a noiva no casamento judaico. Igreja, até hoje é assim, né? Eu fiquei pensando, os nossos casamentos de hoje, nós temos as daminhas de honra, que podem ser uma criança, podem ser jovens. Nós temos as madrinhas, não é mesmo? Que são as damas de companhia da noiva. E hoje, nós vemos que os noivos, eles escolhem até a cor do vestido das madrinhas, não é mesmo? As madrinhas, elas se preparam, porque elas vão para a festa com a noiva, aleluia! Oh, glória a Deus! E interessante que no casamento judaico, cada madrinha, ela tinha que estar vestida adequadamente, penteada adequadamente, eu vou dizer até maquiada adequadamente para ir para a festa, não é mesmo? Mas elas precisavam, cada uma ter uma lamparina. A noiva deveria ter a sua lamparina. E as moças que acompanhavam a noiva e ajudavam a noiva na preparação, elas se preparavam e cada moça virgem tinha que ter a sua lamparina. Mas só a lamparina não bastava. A lamparina precisava estar acesa. A lamparina precisava estar acesa permanentemente. Por quê? Porque naquela época, meus irmãos e minhas irmãs, não havia energia elétrica. Naquela época, não haviam lanternas, não haviam postes de iluminação. E a noiva deveria estar preparada, porque o noivo poderia chegar a qualquer momento. E como era o costume do casamento judaico, o noivo vinha chegando e a noiva ia ao encontro do noivo, aleluia. E a noiva precisava estar com a sua lamparina, junto com as moças, as lamparinas acesas. Porque certamente se o noivo viesse de noite, era escuro. E a noiva e as moças virgens deveriam ir ao encontro com o noivo. Provavelmente elas deveriam passar por ruelas, por ruas escuras, por caminhos estreitos, por caminhos sem iluminação, caminhos difíceis. As lamparinas eram um instrumento que facilitaria, que proporcionaria a noiva e as moças encontrarem o noivo. Como é que a lamparina funcionava? A lamparina, ela funcionava com azeite. E vocês sabem que uma lamparina acesa por um tempo gasta combustível. O azeite era o combustível que mantinha a lamparina acesa. Então, além das lamparinas, as moças e a noiva, elas deveriam ter uma vasilha, uma botija com uma reserva de azeite. Porque vá que o noivo demorasse,
e a lamparina começasse a se apagar, a terminar o azeite, elas deveriam repor o azeite na lamparina, para que a lamparina permanecesse acesa até a volta do noivo. Chegava o momento que o pai dava ordem para o noivo. O pai ajudava o noivo na preparação do lugar para a noiva. O pai ajudava o noivo na preparação das bodas. Chegava o momento que o pai dizia para o noivo: meu filho, está tudo pronto. Vá buscar a sua noiva. Vá buscar a sua esposa. E venha para nós começar a celebrar as bodas. Aleluia. O que o noivo fazia? No casamento judaico, o noivo convidava os amigos dele para ir buscar a noiva. Aleluia. Quando eles estavam perto já do local onde a noiva se encontrava, um amigo do noivo gritava para avisar a noiva que o noivo estava chegando. O amigo gritava: aí vem o noivo! Saiam ao encontro! A noiva saía com as moças para o encontro do noivo. Igreja amada, quem é o amigo do noivo que está anunciando a sua chegada? Quem é o amigo do noivo que toda hora, todo dia fica falando para nós? Aí vem o noivo, os sinais estão se cumprindo, os sinais escritos na Bíblia estão se cumprindo. Aí vem o noivo. Todo dia, amada igreja, o Espírito Santo fala aos nossos corações. Todo dia o Espírito Santo fala ao meu coração, fala ao seu coração, onde você está. Todo dia o Espírito Santo fala ao coração e diz: ore, se prepare, tenha intimidade, leia a palavra, busque intimidade com Deus, se prepara, vigia, o noivo está chegando, aleluia, aleluia. É tempo de despertar, igreja, é tempo de se preparar, porque o noivo está chegando. O amigo do noivo está aqui, o amigo do noivo está falando, o amigo do noivo está anunciando a chegada do noivo, aleluia. Agora observe, nós precisamos estar com as nossas lamparinas acesas, porque assim como é no casamento judaico, vai acontecer. Nós não sabemos a data que o noivo vem. Quem tiver com a sua lamparina acesa vai ir ao encontro do noivo, e quem não tiver, infelizmente, não vai encontrar com o noivo. Olha só, o amigo do noivo anunciava a chegada do noivo, a noiva levantava com as moças e ia ao encontro do noivo, o noivo recolhia a noiva e as moças, ia para as bodas, chegava nas bodas, fechava a porta, e ali eles ficavam mais ou menos 7 dias de núpcias comemorando as bodas. Agora, minha querida igreja, observem o que Jesus contou para os discípulos, falando na sua volta. Jesus contou para os discípulos que havia um casamento marcado. E a noiva e as moças, as damas de companhia, as virgens, elas estavam preparadas. Elas estavam esperando o noivo. Só que o noivo demorou. O noivo demorou. O noivo demorou. Você acha que o seu noivo está demorando? Igreja, você acha que o noivo está demorando? O amigo do noivo diz que ele está a caminho. Aleluia. Então Jesus contava que o noivo demorou. E as moças virgens, junto com a noiva, adormeceram. Adormeceram. Só que quando chegou a meia-noite, o amigo do noivo disse: e aí veio o noivo, saiam ao encontro. A noiva e as virgens se levantaram rapidinho para acender as suas lamparinas, para colocar a lamparina em ordem, e iam ao encontro do noivo. E Jesus fala e dá o nome, e ele diz que 5 virgens, 5 moças eram prudentes. Jesus chama elas de prudentes.
E 5 moças eram nécias ou tolas, como Jesus chama. As 5 virgens prudentes, elas tinham azeite na sua lamparina. Quando foi dado o anúncio que o noivo estava a caminho, as virgens levantaram e acenderam as suas lamparinas e estavam prontas para encontrar o noivo. Mas as outras 5 virgens, as tolas, elas foram acender as lamparinas e a chama estava pequenininha. Quando as virgens tolas viram que a chama da sua lamparina estava pequenininha, baixinha, nível baixo de azeite, elas se desesperaram e disseram para as virgens prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lamparinas se apagam. Igreja, no versículo 8 que o pastor Renato leu, o versículo fala se apagam. Isso quer dizer que as lamparinas estavam acesas. As virgens tolas, elas conseguiram acender as lamparinas. Só que as lamparinas estavam com a chama baixa, se apagando. Quanta gente está assim nessa época de pandemia. Essa semana eu estava pensando, quantas pessoas estão dormindo? Quantas pessoas estão cochilando? Quantas pessoas estão vacilando? Essa pandemia tem facilitado muito isso. E aqui eu abro um parênteses para falar para vocês o que eu penso sobre o assunto. Opinião minha. A gente está atribuindo a desculpa de não se contaminar com Covid para não vir à igreja. Não dorme. Vigia. Não entra no cochilo, porque a gente sabe que quando não se vem à igreja, a gente não recebe da mesma forma em casa. É comprovado, eu sei por experiência própria. Quando eu fico em casa e vejo live, eu não sou renovada na fé, como eu sou quando eu venho na igreja. Eu falo por mim, igreja. É tempo de despertar. É tempo de se acordar e vigiar. É tempo de ter uma vida de oração. É tempo de ter uma vida de leitura da palavra. Mais do que nunca, essa pandemia não pode nos desanimar na fé. Essa pandemia não pode apagar a nossa chama. Não pode impedir que a nossa lamparina se apague e acabe o nosso azeite. Como está a tua vida? Como está a tua vida espiritual, meu irmão e minha irmã? Olha só o que eu quero comentar com você. As 10 virgens, elas fazem parte da noiva de Cristo. As 10 virgens estavam em preparação para se encontrar com o noivo. Só que 5 foram. Jesus conta que o noivo chegou, elas pediram o azeite para as virgens prudentes, e as virgens prudentes disseram: não, nós não vamos dividir o nosso azeite com você, porque vai que falte azeite para você e para nós também, e você não vai para as bodas e nós também não. E Jesus conta na parábola que o noivo chega, as tolas vão comprar azeite na última hora, às pressas. Jesus chega, ele bate a porta, leva a noiva, fecha, e daqui a pouco as moças tolas chegam e batem na porta desesperadamente: Senhor, abre a porta para nós. E o que o mestre diz, o que o noivo fala: não vos conheço. Igreja, não é tempo de brincar, não é tempo de dormir, não é tempo de ficar cochilando, porque o noivo vai voltar. E olha, tudo que tem acontecido, tudo que eu pesquisei sobre o casamento judaico, eu pude concluir que está acontecendo no reino de Deus, com a noiva de Cristo. Vai chegar um dia que o pai vai dar ordem para o filho, e o filho vai vir buscar a noiva, e quem não estiver preparado vai ficar. Os desapercebidos, aqueles que acham que não é para agora, que não é para hoje, vão ficar e não vão subir com o noivo. É uma palavra de despertamento, igreja. É uma palavra, sim, de reflexão. Vá refletindo como está a sua vida espiritual em tempos de pandemia. À meia-noite? À meia-noite o noivo chega. À meia-noite é o horário que divide um dia do outro. Começa uma nova fase para quem for com Jesus. Começa uma nova fase para quem fica. À meia-noite é o horário da chegada do noivo. É o horário chave.
É o horário onde todas as decisões já devem ter sido tomadas. Não tem como tomar decisão à meia-noite, porque à meia-noite o noivo já chegou. É preciso tomar uma decisão antes, para não ficar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Observem uma coisa. Todas as virgens tinham lâmpadas. Todas as 10 virgens, elas tinham a sua lâmpada. Mas somente 5 tinham o azeite suficiente. E aqui eu compartilho com vocês que lâmpada na Bíblia quer dizer a palavra de Deus. Todo mundo sabe a palavra de Deus de hoje em dia. Olhem, observem como a palavra de Deus tem sido ministrada, pregada, anunciada nas mídias, nas redes sociais. Olha, queridos, eu posso saber a Bíblia de princípio ao fim. Que por sinal não sei, confesso. Mas mesmo que eu soubesse, igreja, se eu não tivesse azeite na minha lamparina, se eu não tivesse a presença do Espírito Santo comigo, eu não subiria. Porque o azeite na Bíblia é a representação do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o combustível que faz a lâmpada funcionar. O Espírito Santo é o combustível que faz a gente colocar a palavra de Deus em prática. Alguém pode me perguntar, Crê, como é que eu sei se eu tenho azeite em mim? E eu te respondo, pela sua conduta. Faça uma reflexão. Como é a sua conduta com a família? Como é a sua conduta em casa? Como é a sua conduta com seus amigos? Como é a sua conduta no trabalho? Como é a sua conduta onde você coloca a planta do pé? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele mostra os nossos erros. O Espírito Santo, ele anuncia a chegada do noivo e ele mostra para nós o que nós devemos fazer para consertar a nossa vida para ir para as bodas. Agora, se nós ficamos anos e anos e anos dentro da igreja e não mudamos a nossa conduta, não tem azeite. Onde está o azeite? Onde está a prática da palavra? Quem não tem azeite não vai com o noivo. Aleluia. Nós podemos estar com a nossa lâmpada ali, ó, abraçadinha na lâmpada. Se não tiver o azeite, o combustível, para nos guiar, para nos levar até o encontro do noivo, nós não iremos, igreja. O Espírito Santo é o combustível que faz a nossa lamparina funcionar. Quem tem o Espírito Santo vive para o reino de Deus. Agora o que acontece? As pessoas querem ter a lamparina, querem ter o azeite, querem ter a sua lamparina funcionando, mas não querem se esforçar. Sabe, as pessoas não querem ter uma vida de oração, não querem ter uma vida de leitura da palavra, não querem contribuir com o reino, não querem se envolver com o reino, querem ser irmãos domingueiros. É dura essa palavra, igreja, mas é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração essa semana. E eu confesso para vocês, queridos, que eu não gostaria de estar falando isso para vocês. Eu relutei muito, mas foi o que o Pai ministrou toda semana no meu coração. Aleluia! Azeite é o fluxo constante do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo consigo, onde coloca a planta do pé, o ambiente muda. Eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, as pessoas gostam de estar com você? As pessoas gostam de estar na sua companhia? Sim, porque o Espírito Santo que está em você transmite o amor de Cristo, o amor do noivo. O Espírito Santo transmite amor. Aleluia. O Espírito Santo faz o ambiente ficar adocicado. Aleluia. A família quer estar na sua companhia. Os seus filhos querem estar com você porque a sua presença faz bem. A sua esposa quer estar sempre do seu lado. O seu esposo quer estar sempre do seu lado. A sua mãe, o seu pai, os seus amigos, colegas de trabalho, de escola, eles fazem questão de estar ao seu lado porque tem algo sobrenatural. Tem algo sobrenatural na vida de quem tem o Espírito Santo. É tempo de buscar o azeite.
O noivo está chegando, igreja. O amigo do noivo não cansa de avisar e de anunciar. Aleluia. Olha só. A pergunta que responde se eu tenho azeite é essa. Como tem sido as minhas atitudes com a família? Como tem sido as minhas atitudes por onde eu passo? Será que o Espírito Santo tem conseguido mudar as coisas de lugar no meu interior? Como fala aquele louvor? Será que o Espírito Santo tem conseguido fazer a transformação que Ele deseja fazer na minha vida? O Espírito Santo quer, mas Ele precisa que nós abra o coração. É preciso um posicionamento nosso, igreja. Porque o Senhor, Ele é amável, Ele é educado. Ele não chega como o inimigo chega, que destrói tudo. O Senhor, Ele espera você abrir a porta do seu coração para Ele entrar. Abra a porta do seu coração nessa noite, igreja. Abra a porta do seu coração nessa noite, meu irmão e minha irmã. E receba a transformação que o Pai quer na sua vida. Olha, igreja. Escute, igreja, o Espírito Santo de Deus tem tudo para nos preparar para a vinda do noivo, aleluia. O Espírito Santo tem toda a preparação, tudo que é preciso que nós tenha para ficar perfeitos, preparados para o encontro do noivo, aleluia, aleluia. Maranata, Jesus, Maranata, aleluia. Agora, olha só. O Espírito Santo, Ele produz um fruto dentro de nós. Reflita aí na sua vida se você tem as características desse fruto. Gálatas capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tem essas características aí dentro do seu coração? Tem domínio próprio aí? Onde você chega, a paz de Cristo chega. Tem o amor de Cristo pelas almas. Tem o amor de Cristo pelas pessoas. Tem temperança. Tem mansidão. Tem bondade. Tem benignidade. Então você tem o Espírito Santo. Porque onde o Espírito Santo está, ele gera um fruto. Ele gera a transformação para quem permite. Em tempos de pandemia, eu sei que é difícil. Às vezes a nossa paciência acaba, a nossa paz é roubada. Às vezes o domínio próprio, o medo invade o nosso coração. Mas permita nesta noite, igreja, permita o Espírito Santo fazer a transformação na sua vida. Permita o Espírito Santo gerar o fruto dentro dele dentro do seu coração, para que você possa estar preparado para ir ao encontro do noivo. Olha, o amigo do noivo está anunciando, aí vem o noivo, aleluias, aleluias. Agora, eu estava pensando, quando eu li essa parábola, quando eu cheguei naquela parte que fala das virgens prudentes, que não deram azeite para as loucas, eu pensei comigo, que virgens egoístas, que moças sem sensibilidade. Ora, custava a elas pegar um pouquinho do azeite delas e dividir com as outras que não tinham? Eu até falei, se fosse eu dividia com meu irmão, com minha irmã. E na hora, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Filha, azeite não se pede emprestado. Filha, azeite se busca, não se pede emprestado. Diga para o irmão que está ao teu lado aí, azeite não se pede emprestado. Azeite não se pede emprestado, azeite se busca. Olha, isso tem um significado tremendo. Porque isso tem a ver com a nossa vida espiritual. Eu não tenho como, igreja, pegar o azeite do pastor Renato. O que a palavra de Deus me diz? Que está dois numa cama, um sobe e o outro fica. Por que um sobe e o outro fica? Porque um está preparado e o outro não está. Eu não tenho como querer pegar o azeite da pastora Elisete. É individual. Nós precisamos buscar azeite para manter as nossas lamparinas acesas. Nós precisamos buscar azeite para ter uma reserva. Porque se o noivo demorar, nós vamos ter azeite como as virgens prudentes tinham, para reabastecer a nossa lamparina.
Aleluia. Azeite nós não pedimos emprestado. Não tem como eu ter a fé que a minha irmã tem. Não tem como eu ter a intimidade que a minha irmã tem com Jesus. Cada um tem a sua intimidade com Deus. Cada um tem o seu grau de relacionamento com o Senhor. E isso vai fazer toda a diferença na vida espiritual. Isso vai fazer toda a diferença na hora que o noivo vier buscar a igreja. Aleluias. Quanto mais se busca, mais se tem. Quanto mais se pede, mais se recebe. Quanto mais se rende, mais o Senhor derrama da sua unção. Aleluias, aleluias. E eu também me perguntei, por que Jesus chamou as outras que não tinham azeite, as pobrezinhas, de loucas? Eu disse, ai Senhor, por quê? Só porque não tinha azeite? E a palavra que veio no meu coração, elas são loucas, porque elas desprezaram, elas não deram importância para a volta do noivo, para a vinda do noivo. Elas fizeram o que nós muitas vezes fazemos. Depois. Eu estou com um pouquinho de azeite, mas eu acho que vai dar até o noivo chegar. Depois eu compro. Na última hora eu vou ali na venda e compro. Sabe? Já até aconteceu comigo. Eu não vou orar agora, estou cheio de coisa para fazer. Depois eu pego. Depois eu oro. Eu vou ter que ler a palavra. Depois eu oro. No final do dia eu leio a palavra. Depois eu vou assistir o GC online. Meu Deus, depois eu vejo. A live vai ficar gravada no YouTube. Depois eu vejo, depois. Desapercebidas. Muitas vezes nós, todos nós, meus amados, e isso o Senhor ministrou no meu coração, e o Senhor me puxou muito as orelhas essa semana que passou, desapercebidos, não podemos deixar para depois. Igreja amada, não se pode brincar com a volta, a vinda do noivo, não se pode deixar para depois, porque a gente não sabe quando as coisas vão acontecer. Igreja, olha as últimas notícias que nós estamos tendo. Olha, o Senhor tem chegado para pessoas que a gente nem imagina. O Senhor tem chegado para pessoas que a gente nem pensa que vai acontecer. Olha, hoje nós estamos vivos, amanhã a gente não sabe. Hoje nós estamos com vida e com condições de buscar e de se preparar para viver para o Senhor. Mas amanhã eu não sei. Igreja, eu não sei se não é meu último dia aqui nesse altar. Eu não sei se não é meu último dia aqui nessa igreja. Desperta, igreja, o noivo vem aí, desperta. Não importa se ele vai nos levar todos juntos, se ele vai levar um primeiro, o outro depois, não importa. O que importa é que é uma verdade. Eu estou falando uma verdade. O noivo vem aí, igreja. Acorda, desperta, o amigo do noivo, o Espírito Santo está avisando. Levanta, desperta, para com esse desânimo, joga esse medo embora e vai buscar a presença do Pai. Vai te preparar, meu irmão e minha irmã, porque o noivo vem aí, aleluia. E quem não estiver preparado vai ficar, quem não estiver preparado vai ficar, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aí eu fiquei pensando nas virgens prudentes. Eu meditei muito toda semana nessa parábola, gente. Vocês não têm noção. Quando a segunda-feira virou na minha vida, mudei. Quando eu acordei na segunda-feira, essa palavra começou a ferver no meu coração. Aleluia. E eu fiquei pensando nas virgens prudentes. Aleluia. Por que o Senhor Jesus chamou elas de prudentes? Só porque elas tinham azeite? Sim. E a mensagem que vinha no meu coração era: o Senhor Jesus chamou as virgens de prudentes, porque elas priorizaram a vinda do noivo. Aleluias! Elas priorizaram a vida do noivo. Elas cuidaram de manter a lamparina acesa. Elas cuidaram de manter uma reserva de azeite, porque o noivo iria chegar e elas não estavam com vontade de ficar. Aleluias, aleluias. Elas não queriam ficar de forma alguma. Eu não quero ficar quando o Senhor voltar. Eu não quero ficar quando o Senhor voltar. Você quer? Eu quero subir com o noivo. É tempo de despertamento.
Olha, igreja, e eu ainda estava pensando no meu tempo de noivado. Quem já foi noiva aqui? Quem já viveu o período que antecede o noivado, o casamento? Quem já foi noiva? Nós sabemos, nós que já vivemos o período de noivado, nós sabemos, uma noiva. Eu pergunto para você, a noiva para no período que antecede o noivado? Não. Aí é que a noiva se move. Aí é que a noiva se prepara. A noiva trabalha. Eu lembro quando eu era noiva do pastor Renato, eu trabalhava, eu estudava. Só que tudo que chegava nas minhas mãos era para o meu novo lar. Igreja, como noiva de Cristo que nós somos, tudo que chegar nas nossas mãos, tudo que chegar até nós, tem que ser para o objetivo do nosso casamento, tem que ser com o objetivo do nosso novo lar. Eu lembro que eu ganhava um presentinho, eu nem sabia se eu ia usar na minha casa, mas eu guardava para o meu novo lar. Vamos pegar o que a gente tem recebido do Senhor e vamos armazenar, vamos se preparar, porque o nosso casamento vai acontecer, igreja, aleluia, aleluia. O que você tem feito na sua vida? Qual tem sido a sua prioridade? A noiva, ela trabalha, ela estuda, ela compra, ela vende se tiver que vender, ela sai, ela vive a vida dela normalmente. Mas o olhar da noiva está para o noivo, o olhar da noiva, os pensamentos da noiva estão no casamento. Aleluia, e é assim que nós devemos estar, é assim que nós devemos viver. Olha, igreja, eu estava ainda pensando, como igreja de Cristo, nós não sabemos quando o Senhor vai voltar. E eu fiquei meditando comigo, qual é a minha prioridade? O que eu tenho feito da minha rotina diária? O que eu tenho colocado como prioridade na minha vida? O reino de Deus? Ou não? E eu fiquei pensando, isso não vai acontecer em nome de Jesus. Eu profetizo que essa pandemia vai passar. Mas nós não sabemos. Vamos supor que vocês sabem que o Covid ele sofre mutações. Amém? Vamos supor que a pandemia não passe nunca mais. Eu não sei o que vai acontecer. Vamos supor que o vírus fique sofrendo mutações, e as vacinas, e gente morrendo, e gente adoecendo. Como vai ficar a nossa vida espiritual? Eu me perguntei essa semana. Eu chorei muito. Deus sabe. Senhor, como vai ficar a minha vida espiritual se essa pandemia não passar? Será que a nossa rotina diária, será que a vida que nós estamos vivendo, com a desculpa de se proteger do Covid, será que essa vida que nós estamos vivendo está dando condições de ter azeite suficiente na nossa lamparina? Será que a minha rotina diária está produzindo azeite suficiente para que eu tenha um azeite de reserva? No caso do noivo chegar à noite e a minha lamparina ter gasto quase todo o azeite? Eu meditei muito. Olha, minha amada igreja, eu meditei muito. E o que mais o Espírito Santo ministrava no meu coração? Ele me perguntava, filha, qual é a tua prioridade? Qual tem sido a tua prioridade? Oh, aleluia! E aqui eu confesso para vocês que essa semana foi bem difícil para mim. Eu sei que foi para todos. Mas eu vou falar de mim, já que eu estou aqui no altar ministrando para a igreja. Com todos os últimos acontecimentos, com tudo que a gente tem vivido, com tudo que a gente tem passado com essa pandemia, igreja. Eu no início da semana, eu cheguei para o Senhor no meu tempo com Deus e eu falei para o Pai. Eu disse, Pai, eu vou ficar um pouco em casa. Pai, eu vou me guardar um pouco. Pai, eu vou me afastar dos cultos presenciais. Irmãos e irmãs amadas, na mesma hora que eu falei isso, eu ouvi assim, por quê?
E eu estava no meu tempo com Deus e eu logo falei, por que, Senhor? Porque eu não quero ser contaminada com Covid. Eu não quero ser contaminada, eu quero guardar a minha saúde. E o Espírito Santo ministrava o meu coração. Qual tem sido a sua prioridade? Oh, brava. E logo o Senhor fez eu pensar e ministrou no meu coração. Filha, qual tem sido a tua prioridade quando toda terça-feira tu vai à feira, naquela aglomeração de pessoas, naquela banca, escolhendo frutas e legumes? Qual tem sido a tua prioridade, filha, quando tu vai ao supermercado todo dia da horta comprar coisas? Qual tem sido a tua prioridade quando tu anda no calçadão? Filha, qual tem sido a tua prioridade quando tu vai à fila do banco pagar conta? E eu confrontei o Senhor, porque eu disse para ele, Senhor, eu vou porque eu preciso, é urgente, a minha família tem que comer, a minha família tem que beber, sou eu que faço as compras. Eu disse para o Senhor, Senhor, eu preciso comprar frutas para minha família, eu preciso comprar alimentos, eu preciso comprar legume, repor legume lá em casa toda semana. Sabe o que o Espírito Santo me falou, igreja? Você está priorizando o alimento físico, mas você não prioriza o alimento espiritual para tua família, filha. Aleluia, o Senhor começou a ministrar no meu coração. É na minha casa, mesmo que esteja um ou dois, cada um num canto. É na minha casa que eu passeio. É lá na igreja que eu renovo as forças. É lá na igreja que eu acendo as brasas. É lá na igreja que eu acrescento a fé. É lá quando vocês estão reunidos que eu ordeno meus anjos a passearem entre vocês. É lá que eu acendo as lamparinas. É lá que eu distribuo azeite. Ai, aleluia, aleluia. Qual tem sido a nossa prioridade, igreja? E eu quero deixar bem claro para vocês que eu penso sim e concordo e faço, a gente tem que se cuidar nessa pandemia. É de Deus nós obedecer às nossas autoridades. Precisamos sim usar máscara, usar gel. Precisamos sim evitar o abraço, não se abraçar, não se aglomerar. Precisamos sim, eu quero deixar bem claro, eu não gosto de aglomeração, eu evito, eu não abraço ninguém, eu não fico perto de ninguém. Mas nós precisamos priorizar o reino de Deus. A palavra que vinha no meu coração, igreja, e eu creio como o ar que eu respiro, que foi o Senhor que ministrou no meu coração, que é mais fácil nós ser contaminado lá no super, lá na feira quando eu vou, que o Senhor me mostrava um filme. Quando o Senhor ministrou no meu coração, o Senhor me mostrou como um filme passando na minha frente, eu lá na feira comprando de máscara, e as pessoas me empurrando como me empurram na feira, mal educadas, querendo pegar a melhor laranja, o melhor limão, o melhor isso, o melhor aquilo. E eu recuando, o Senhor me mostrava como um filme na minha frente. E a palavra que vinha no meu coração era, é mais fácil pegar o vírus lá no supermercado, lá na feira, nas aglomerações, do que na igreja. Porque na igreja nós estamos com distanciamento. Na igreja termina o culto, todo mundo vai embora. Conversa, se abraça quem quer. Mas a ordem, a direção dada pela igreja, pelos pastores, é que termine o culto, cada um vire as costas e vai embora. E não se aglomere. E se porventura alguém está com um sintoma, não venha, em nome de Jesus. A direção é essa. Igreja não é tempo para brincar, é tempo de despertar. Todo mundo sabe, eu estou falando por mim, igreja, todo mundo sabe que assistir live não traz o mesmo renovo espiritual. Todo mundo sabe, e a gente vacila, porque a gente vai a tudo que é lugar, mas ficar uma horinha na casa de Deus, para receber de Deus, a gente não quer. Eu sei que é uma palavra dura, mas eu estou passando para vocês o que eu recebi do Senhor essa semana, porque eu estava com o propósito de ficar em casa por um tempo, e o Senhor me puxou as orelhas, muito. A prioridade tem que ser o reino de Deus. Qual tem sido a sua prioridade? Você acha que o Pai não tem condições de nos proteger da contaminação desse vírus aqui na igreja?
Eu não ouvi nenhum caso de Covid que tenha sido pego aqui na igreja. Eu não ouvi, eu desconheço quem pegou Covid do nosso grupo. Foi lá fora, foi lá nas aglomerações, foi lá fora. Não foi aqui. O Senhor quer abençoar a sua igreja. O Senhor quer agir dentro da igreja. O Senhor quer acender lamparinas. O Senhor quer renovar as forças. O Senhor quer despertar e levantar essa igreja. O Senhor quer encher lamparinas que estão se apagando. O Senhor quer dar abastecimento para as vasilhas que estão vazias. Porque o noivo vem aí. O noivo vem aí. É momento de despertar, minha amada igreja. Aleluia! Aleluia! Precisamos sim deixar o Espírito Santo fluir dentro de nós. Claro que nós temos que ter a nossa vida de oração em casa. Claro que temos que ter a nossa palavra em casa, a nossa leitura de palavra. Porque a gente precisa deixar o Espírito Santo fluir 24 horas na nossa vida. E se nós vim só simplesmente na igreja, virar as costas, e durante a semana não ter uma vida com Deus, certamente a nossa lâmpada vai apagar. Porque a nossa lâmpada vai ficar com combustível para um tempo, mas de repente o combustível não vai permanecer na lâmpada toda semana até vir de novo no culto. Claro que se tem que ter uma vida com Deus, com certeza. Mas é aqui que o Senhor renova, é aqui que o Senhor fortalece, é aqui que Ele coloca brasas vivas do altar nos lábios da igreja. Aleluia! É aqui que Ele prepara, é aqui que Ele fala, é aqui que Ele conserta. Agora mesmo Ele está passeando no meio da igreja. Agora mesmo Ele está pronto para distribuir azeite para vocês. Agora mesmo Ele está pronto para renovar as forças. É hora de encher as lamparinas, igreja. É hora de se abastecer. Hoje o Senhor separou essa noite para encher lamparinas que estão se apagando. Eu vou convidar o Ministério de Louvor para subir aqui agora. E nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor. E o Espírito Santo, o amigo do noivo, ele vai encher lamparinas que estão se apagando nesta noite. Aleluia! Faça uma reflexão na sua vida. Como está a sua lamparina? Como está a sua lamparina? Tem azeite aí? Tem azeite aí? Você está com azeite na vasilha, no caso do azeite da sua lamparina acabar? Como está a sua vida? Como está a sua vida espiritual? O que você tem priorizado, igreja? Qual tem sido a sua prioridade? É o reino de Deus? É o casamento com Jesus? É a volta de Jesus? Qual tem sido a sua prioridade?